essa semana eu compartilhei aqui uma postagem aqui no LinkedIn, né? Falando aqui do pipeline básico aqui, do Mini.io com o Spark Stream. Então a ideia é ter uma camada raw no formato JSON e terminar dentro de uma camada bronze no formato Delta. Aí passando pelo Spark Stream aqui, então eu faço a leitura da camada raw, faço uma pequena transformação e jogo aqui na camada Delta, tá? Coloquei os códigos aqui no GitHub, para quem quiser depois pegar, dar uma olhada nos códigos, tá bom? Tá aqui dentro os dois arquivinhos. Então vou mostrar esse cara aqui em execução para vocês, tá, pessoal? Eu achei que ficou faltando a parte da execução ali. Então, projetinho bem básico aqui, tá? Tem um arquivo aqui que é o How to Bronze. Eu tenho esses steps aqui, passando pelos steps, então eu tenho um import functions, que está aqui, todas as funções que está dentro desse arquivo function aqui que eu criei. Aqui para abrir a seção do Spark, que é uma função que está dentro do functions ali também. Ele vai me retornar a versão depois que ele passar por aqui. Aqui são a questão dos logs aí do Spark, tá bom? A severidade que eu quero, ou gravar o log. Aqui eu estou trazendo este cara aqui para retornar a quantidade de CPUs que eu tenho dentro da minha máquina para o meu shuffle, tá bom? Para o shuffle do Spark. Aqui no step 5 são meus targets, são meus paths, tá? Então eu tenho o path source e o path target. Então meu path source ele é composto por uma camada raw, um prefixo user que eu criei aqui, porque meus arquivos são de usuários. E aí o path source é a junção dos dois, né? Então eu tenho a minha camada raw barra prefixo aqui que é o user. E a minha camada target ela vai ser composta pela minha camada bronze, e aí dentro dela eu vou ter dois prefixos aqui, que é um prefixo de tabelas, onde vai ficar user, se eu tivesse outros, né, produtos e assim por diante, ficaria produto bronze barra produto, bronze barra tabela barra produto, bronze barra tabela barra usuário, e assim por diante. E a mesma coisa com o checkpoint, então o checkpoint é a mesma coisa. Eu tenho bronze, o checkpoint e cada prefixo aqui que eu estiver passando, tá? Pode ser usuário, produto e assim por diante. O step 6 é a minha parte da leitura, tá? Da minha camada raw. Nesse caso eu criei uma função que vai ler em string o formato JSON. Então eu abro a seção, pego o meu source path da minha camada raw, certo? E passo o meu esquema. Tá? O meu esquema tem uma função que eu chamei de esquema evolution, que ela recebe o bucket, recebe o prefixo e o formato do arquivo que está dentro daquele bucket. Depois eu vou mostrar essas duas funções, tá? Vamos seguindo aqui. Aqui eu tenho uma outra função que vai ler esse data frame e vai fazer uma transformação e vai gravar num data frame final aqui, que vai para o meu write string, tá bom? Também crio uma função que passa alguns parâmetros para fazer o meu write string. Então, esse cara aqui vai gravar um data frame write, que vai passar para a função start do string e vai gravar dentro do meu bronze. Essa função minha ela é composta por diversos parâmetros. Os que eu estou usando aqui nesse caso é o data frame final que eu criei aqui em cima, passando já pela transformação. O meu checkpoint, que é o meu checkpoint, esse cara aqui. O trigger, se ele é um available now, falso ou true ou false, tá bom? O nome, para mim encontrar lá na Spark UI e tudo mais. O merge esquema, eu estou passando como true, porque não faz sentido eu ter um esquema evolution, que tipo, a API está mandando arquivos JSON lá para dentro do meu bucket. Aí o cara lá da API pega e muda, ele cria um campo novo lá. Ele vai passar por aqui, vai passar pelo meu esquema evolution. Mas se eu não tiver aqui com o merge esquema, eu não vou reconhecer isso na minha escrita também, tá bom? Então, por isso que eu passo aqui como true. Depois eu tenho uma funçãozinha que vai fazer o optimize, lá do delta table, certo? E aqui eu leio a camada nova, né, a camada que acabou de ser escrita, já no formato delta, faço um count e depois eu vou fazer um print esquema aqui. Mas por hora só o count. Tá bom? Então agora vamos falar das funções. Aqui são os steps aqui das funções, né? Então o primeiro aqui são as bibliotecas, o segundo é o meu Spark Session, tá bom?
Então aqui eu criei uma funçãozinha que eu trago todas as configs que eu preciso para o Spark. Está composta aqui pelo meu master local, o nome que eu dei para esse aplicativo, para essa aplicação do Spark. Esses dois caras aqui é para colunas, para fields aqui do Spark, para ele entender a questão de largura dos campos. Para Optimize, eu gosto bastante de usar esses dois parâmetros para otimização. O Delta, estou usando já o Delta na versão 3, Delta Lake. Aqui o Mini.io, o que é necessário para fazer a conexão com o Mini.io. Os dois jars que são relacionados ao Mini.io. E como eu uso essa função para diversas outras finalidades, né, testes aqui que eu vou fazendo, eu deixo aqui também já anexado o jar do MySQL aqui, que eu faço a conexão com o Spark MySQL. A função Spark Evolution, o que eu tenho nela? Eu tenho 3 parâmetros. Eu tenho o path, eu tenho o prefixo e eu tenho o tipo do arquivo. Estou usando aqui a lib do Mini.io para fazer a conexão lá com o bucket. Então eu passo aqui access key secret, falo se é seguro ou não, tá? Essa tagzinha de security que tem que estar sendo usada aqui. E aí eu crio o meu client. Com o meu client eu listo os objetos que estão dentro do path e faço um loopzinho aqui para me pegar apenas o nome dos arquivos aqui e gravo o nome do arquivo com uma coluna aqui, com uma lista aqui de nome dos arquivos, tá bom? Um dicionáriozinho aqui, na verdade, tá? E aí eu passo esse files para o meu Spark Data, para o meu DataFrame. Então eu crio um DataFrame a partir desse dicionário aqui. E aqui eu consigo trabalhar no que eu preciso, tá, pessoal? E o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar o max desse cara aqui, ou seja, o nome, o último nome ou o nome mais recente que acabou de cair lá no meu bucket, tá bom? E é isso que eu faço aqui. Aí eu leio somente esse arquivo que eu peguei, que é o max, né? Que é o arquivo mais recente, e dou um dou um ponto esquema nele para me trazer apenas o esquema desse cara, tá? No formato que o Spark imprime aqui, no formato que o Spark retorna. Aí eu pego esse cara e passo ele para um JSON. E aí gravo aqui novamente numa outra variável, que vai receber aqui do meu from JSON. O final de tudo isso aqui é um esquema, tá? É o esquema do arquivo mais recente no formato toDDL. Por que toDDL? Porque toDDL eu consigo passar para o Spark Read ou Read Stream, tá bom? Quando eu passo lá o ponto esquema, eu trago este cara aqui, meu esquema DDL. E é isso que ele faz, tá, pessoal? Somente isso que ele faz. Então vamos aqui no Mini.io. Eu vou limpar tudo que eu tenho aqui. Eu vou criar o meu prefixo user. Criar meu prefixo user. Dentro do meu prefixo user eu vou colocar alguns registros aqui dentro. Então eu vou colocar todos esses daqui. São 6 arquivos, tá bom? São 6 arquivos aqui. E aí eu vou... Deixa eu ver como está a nossa bronze. Não tem nada dentro da bronze, tá? Então tem esses dois buckets, raw e bronze. E dentro da bronze está vazio. E dentro da raw, conforme a gente espera. Eu vou voltar aqui e vou executar. Eu vou colocar aqui o print esquema para ser impresso, só para fins de visualização mesmo. Chamando os deltas, né? Parte do delta. Aqui os prints que eu coloco ali. Então a conexão e a versão, que se a gente vier aqui, está nesse momento aqui. Ele está... Aqui é o meu esquema DDL. Então esse formato aqui é o esquema DDL que ele retorna. Daquele que vem desse esquema Evolution meu aqui, desse print aqui, ó, tá? Aqui ele já fez a leitura e já terminou a leitura. Fez aquela transformação
já fez a ingestão e, leu, e fez o optimize e fez o meu count lá no final, aquele count da camada bronze, onde eu tenho 600 registros. O que eu gosto bastante de usar como o stream, dessa forma que a gente está usando, com o trigger available now, é que ele mantém o estado dos últimos arquivos, né, no checkpoint. Então, se eu executar esse cara aqui de novo, vocês vão ver que ele vai retornar a mesma quantidade de registro. Ele não vai duplicar registro, ele não vai ler arquivo novamente, ele vai simplesmente, como ele encontrou o mesmo estado dos arquivos, ele não faz nada, ele não duplica, ele não faz nada. E aí vocês vão ver que é tudo bem mais rápido aqui, a parte das ingestões. Pronto, já acabou. Já leu, já processou, já viu que não tinha nada para carregar e vai trazer a mesma quantidade de registros aqui, os mesmos 600, tá? Agora eu vou lá no bucket, a gente tem 6 registros aqui, eu vou colocar mais 2 aqui, certo? Então vou colocar mais esses 2 aqui. Cada arquivo aqui tem 100 registros, tá, pessoal? Então por isso que ele traz lá quantidade. Tinha 6, eu trouxe 600. Agora a lógica é que ele traga mais 200, então vai para 800 registros ali, tá bom, pessoal? E agora vocês notam que demora um pouquinho mais o processamento. Certo? Olha, leu o esquema Evolution lá, o esquema DDL que eu estou retornando. Pronto, já está otimizando e pronto, agora a gente tem 800 registros ali, tá? E agora eu vou mostrar a parte do esquema Evolution, tá, pessoal? Então notem aqui que até então a gente tem e-mail, a gente só tem um e-mail aqui, ó. Então eu estou trazendo o e-mail como string, tá? E não tem mais nenhum outro e-mail aqui, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora, tá, pessoal? Eu vou pegar um arquivo desses daqui, eu vou pegar esse do 20 aqui, ó, vou deletar ele e vou abrir um desses daqui do dia 19 mesmo, tá bom? Na verdade, deixa eu fazer assim, vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, Ctrl+V, criar uma cópia dele e vou colocar ele com outra informação aqui, tipo 12 do dia 20. Então, tem um arquivo do dia 20 às 12 horas, que ele agora vai ser o meu primeiro arquivo ali. E aí eu vou editar ele. Eu vou pegar a parte do e-mail, tá bom? Vou pegar a parte do e-mail aqui. E vou criar um e-mail 2. Só isso, tá? Então, vamos supor que a minha aplicação lá, ela veio e, cara, de repente mudou a aplicação, caiu lá no meu bucket com mais um campo. Agora eu tenho mais um campo que chama e-mail 2. E aí eu vou subir esse arquivo do e-mail 2 pro meu bucket, que é o do dia 20 aqui que a gente fez. E ordenando aqui, nota que ele vai ser o arquivo mais recente, tá bom? E aí é aqui que o Schema Evolution entra, ele vai pegar sempre o arquivo mais recente, tá? Então vou simplesmente executar aqui de novo. Ele vai ler mais 100 registros, a gente tinha 800, vai ter um total de 900, só que agora a gente vai ter um campo a mais, a gente vai ter um Schema Evolution ali que vai trazer o nosso e-mail 2 aqui, ó. Eu tenho e-mail 2 aqui, ó, como string também. Então agora eu tenho e-mail e e-mail 2. Tá bom? Mas aqui no Schema Evolution, ok, deu certo. E lá no nosso bucket bronze, que é para o nosso destino, será que esse cara aqui, o merge schema, vai funcionar?
Vamos ver, estou trazendo o print esquema dele aqui agora para a gente ver. E tá lá, ó, nosso campo aqui, o e-mail 2 acabou de chegar. Então, se eu vier aqui em cima no nosso JSON, eu tenho o e-mail e tenho o e-mail 2. Então, nosso esquema Evolution funcionou. Ok, entendemos o esquema Evolution. Agora, vamos ver o que acontece se eu pegar o trigger e colocar ele como false. Até agora, ele foi lá dentro do bucket, quando eu executava, ele via todos os arquivos que tinham lá. O que era diferente, ele carregava, e se não tivesse nada mais para carregar, ele parava de carregar. E se eu executar de novo como true, vocês vão ver que ele não faz nada. Ele não duplica quantidade de registros e tudo mais. Ele não lê o arquivo duas vezes, a finalidade é essa. E a finalidade aqui é ele executar como batch. Então eu posso colocar esse cara aqui num pipeline lá do Airflow para rodar todo dia às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Tá bom? Ele vai executar como batch. Foi lá, leu tudo que tinha, gravou tudo que tinha e desliga e termina. Tá bom? Vamos esperar ele terminar de executar aqui. Bem mais rápido agora, porque não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. O nosso count está aqui, ó, com 900 e o print esquema, tá certo? Agora eu vou mudar esse cara aqui para false. A partir desse momento eu estou falando que ele vai ser contínuo, ele vai ficar sempre escutando o que está dentro do bucket. Ele não vai parar meu cluster, não vai parar minha execução, vai ficar sempre executando. E é isso que ele vai fazer aqui. Ele vai ficar parado aqui na parte de início da ingestão. Nessa parte aqui de início da ingestão da bronze, ele vai ficar aqui até que desligue o cluster, até que alguém desliga o stream, tá bom? Ele vai ficar aqui, ó, start da ingestão. Vai ficar aqui para sempre. Até que alguém vai lá e desliga o stream ou desliga o... eu fiz errado aqui. Tá bom, pessoal? Eu acabei mudando o merge, mas não tem problema não. A gente muda aqui agora o trigger. E vamos lá, a gente executa de novo. E agora ele vai fazer o que eu estava comentando aí. Ele vai ficar parado aqui nesse start de ingestão. Ele vai ficar parado aqui. Não vou nem editar o vídeo. Vou deixar desse jeito mesmo. Falta de atenção. Ele vai ficar aqui parado na parte de start, porque ele vai ficar sempre esperando cair algum arquivo novo para ele fazer uma leitura e gravar. Esperando para ele fazer uma gravação. Tá bom? Então ele vai ficar aqui, ó, eternamente. Ele não vai sair disso aqui para nada. A não ser que desligue o cluster, cara, dá um Ctrl C aqui, dá um stop, a não ser que seja feito isso. Ou seja, uma intervenção manual ou uma falha de hardware que derrube tudo a cloud, derrube a operação que está sendo executada. E aí eu criei esse arquivinho, que eu chamei de EDA aqui, que eu estou lendo os buckets, né? Só o intuito mesmo de eu ler a camada bronze e dar um count, tá bom? Então eu vou executar esse cara aqui em paralelo e ele vai mostrar para mim que a gente tem 900 registros ali dentro. A gente tem 900 registros ali dentro. E note que aqui está startado, não vai parar, isso aqui não vai parar só se tiver alguma coisa acontecer. Tá bom? Aqui que o nosso stream funciona, né? Nosso stream contínuos ali, vamos dizer assim. Pronto, a gente tem 900 registros. É a mesma quantidade que a gente sempre executou aqui no final, tá? Então, e agora, o que acontece? Agora o que acontece é que se alguém enviar um arquivo novo pra gente, tá? Vou colocar aqui outra data, dia 21, algum arquivo novo, o stream vai ler esse arquivo em tempo de microbatch ali, microsegundos, milésimos de segundo, e já vai escrever na minha camada bronze. Ele já vai ler, já vai transformar e vai escrever na minha camada bronze, sem intervenção nenhuma. Eu não vou fazer nada para que isso aconteça. Só vou colocar o arquivo dentro do meu bucket, que aí eu posso ter uma aplicação que está lá, jogando em tempo real, um Kafka, um Kinesis, qualquer coisa que seja stream. Vou fazer o upload aqui do dia 21, certo?
Foi, beleza. E aí aqui, continua assim, tá bom? Vamos ver aqui no nosso EDA, que ele tinha mostrado pra gente que a gente tinha 900. Vamos executar esse cara aqui de novo. A ideia é que ele tenha 1000 registros, porque o arquivo novo que eu coloquei ali dentro. E aí, depende da aplicação que está rodando, né? Depende do string que está rodando. Agora a gente tem 1000. Se eu colocar, por exemplo, mais 2 arquivos aqui, vou colocar com... Agora todo mundo já entendeu aí como que funciona, né? Então, só para fins de demonstração mesmo. Agora eu vou pegar esse 22 e 23 e ele vai somar aqui com 1200, sem parar a minha aplicação ou tudo mais aí, tá rodando. Vou pegar, acho que é os dois últimos aqui, né? 22 e 23, 23 e 22. Pronto. Já foi. Já vou executar aqui de novo para ver a quantidade que ele vai dar. Aqui tá rodando. Aqui tá startado. Pessoal, é isso, tá? Bem simples mesmo, assim, só mais questão porque eu coloquei lá e não coloquei nada explicando. É bem simples assim, tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima.